O que está acontecendo com o Botafogo, campeão da Libertadores da América e campeão brasileiro de 2024, mas que tem um início de campeonato brasileiro muito complicado. O Botafogo tem apenas uma vitória na competição, que foi dentro de casa contra o Juventude. O Botafogo vinha de um empate, contra o São Paulo e agora uma derrota para o Atlético Mineiro no Mineirão. Mais um jogo cercado de polêmicas, expulsão do David Ricardo, mas o foco principal eu acredito que seja o sistema defensivo do Botafogo. Todo jogo, praticamente, o Botafogo leva gol. Essa marcação do Botafogo de bola aérea, estava escancarado que sairia um gol do Atlético Mineiro. Já estava claro, toda hora o Atlético Mineiro levando vantagem nesses duelos aéreos de cobranças de escanteio. Uma hora ou outra sairia o gol do Atlético Mineiro dessa maneira. Botafogo que nem fez um primeiro tempo ruim, fez um primeiro tempo equilibrado com o Atlético Mineiro, conseguiu bloquear vários caminhos ali que o Atlético Mineiro tentava jogar. Essa bola longa do Atlético Mineiro não estava entrando, o Botafogo estava conseguindo marcar bem. O Botafogo teve melhores oportunidades no primeiro tempo, teve uma finalização do Arthur, teve uma finalização do Gregory, que ele poderia ter carregado mais a bola, finalizado melhor. Teve uma bola do Igor Jesus pro Arthur, que ele domina mal, que se ele domina bem, ele faz o gol. Então o Botafogo no primeiro tempo criou situações de gol, mas o Botafogo não conseguiu transformar em gols. O Atlético Mineiro teve ali no primeiro tempo, no máximo uma, duas situações de gol. Teve aquela finalização do Coelho, que acaba ficando estourada, mas o Atlético Mineiro não teve, aquela grande chance. As chances do Botafogo eram mais reais e mais concretas. Eu até acreditava que no segundo tempo o Botafogo poderia, encontrar esse gol e sair vencedor. Após um primeiro tempo equilibrado, o time do Atlético Mineiro volta com substituições, com um meio de campo um pouco mais móvel, com mais jogadores para encontrar passes. Melhor o Atlético Mineiro. Era óbvio que nos primeiros 10 minutos do segundo tempo o Atlético Mineiro faria uma pressão grande para sair na frente do placar. Conseguiu fazer o seu gol. Falha de bola parada do Botafogo, 1-0 Atlético Mineiro. E o Botafogo, que já não se encontrava nessa segunda etapa, estava com muita dificuldade. Novamente o Igor Jesus ficando muito isolado no miolo. O Matheus Martins muito isolado pelo lado esquerdo, pouco participando do jogo em vários momentos. E o Arthur estava também muito isolado pelo lado direito também, pouco participando do jogo em diversos momentos, isso no segundo tempo. E o Botafogo com dificuldade na saída de bola, o Gregory errando mais do que ele erra no normal dele. O Gregory costuma ser um jogador de poucos erros, mas acabou errando alguns passes ali na saída de bola do Botafogo, e o Botafogo com dificuldade. Quando ficou atrás do placar, a dificuldade obviamente aumentou muito mais depois que o David Ricardo é expulso. David Ricardo, que estava jogando porque o Alexander Barbosa sentiu um problema muscular, não foi para o jogo, então o Botafogo teve que ir em tese com essa dupla de zaga reserva, O Jair e o David Ricardo. Os titulares também em tese são o Bastos e o Alexander Barbosa. David Ricardo é expulso no lance que, cara, eu, sendo sincero para vocês, acho realmente que era lance de cartão vermelho. Quando eu realmente assumo, o David Ricardo era o último homem, a cobertura do Gregory estava um pouquinho longe e ele expulsou o David Ricardo. O Hulk sairia ali cara a cara com o John. Não sei se foi a melhor atitude ali do David Ricardo, talvez ele poderia ter apostado em uma defesa do John, até mesmo um erro de finalização do Hulk, ou só tentado abafar a jogada, do que ele ter chegado para decidir o lance. David Ricardo não vinha fazendo um jogo ruim, não estava sendo brilhante, mas também não estava sendo ruim, mas acabou comprometendo ainda mais o time quando ele é expulso. E aí quando ele é expulso, o técnico Renato Paiva faz substituições, Tem que colocar o Danilo Barbosa, tirando um jogador de frente, e coloca também o Alex Telles na lateral esquerda no lugar do Cuiabano. O Botafogo até, claro, teve exposição, o Atlético Mineiro teve chance, o Botafogo se lançou para o campo de ataque, também quando colocou o Matheus Ponte, que é uma arma ofensiva melhor do que o Vitinho, isso já tá claro. Sempre quando o Matheus Ponte entra, a fase ofensiva dele é muito mais perigosa do que a do Vitinho, principalmente quando ele entra no decorrer do jogo. O Botafogo até tentou, mas não teve aquela grande chance que poderia ter empatado o jogo. E uma coisa que eu sinto falta em alguns momentos nesse time do Botafogo é ele ter um controle maior da partida, mas com a posse de bola ofensiva no último terço. Falta isso às vezes pro Botafogo. Muitas vezes o Botafogo até tem aquela posse de bola, mas é uma posse de bola mais morna, trocando passes ali entre os zagueiros e com pouco avanço realmente. Quando o Botafogo consegue colocar essa bola entre linhas pro Savarino jogar, pro Arthur jogar, até mesmo pro Matheus Martins, ou para um dos laterais que vira e mexe aparece por dentro, com o Igor Jesus, o Botafogo consegue ser mais perigoso, porque são jogadores que têm troca de passes rápidos, que vão conseguir colocar os seus companheiros em condições de marcar. Mas uma coisa é claro, o Botafogo perdeu muito em talento individual, com a saída do Luiz Henrique, com a saída do Almada, todo mundo já sabe disso, jogadores que realmente eram muito diferenciados nesse time do Botafogo, mas o Botafogo perdeu também elenco.
Botafogo hoje, por exemplo, no banco de reservas, quem o técnico Renato Paiva colocou do meio pra frente ali pra mudar o time? Ele olha pro banco, ele vê o Jefinho, que ele não sente confiança. Ele olha pro banco, ele vê Juan Cruz, que ele não sente confiança. Elias Manuel, que ele não sente confiança de colocar. E nem o Mastriani. Você acha que um desses entrando teriam realmente mudado ali o rumo da partida? Talvez o Jefinho, porque tem muito talento, muita técnica. Mas eu acho que o Botafogo gastou mal. E o que o Botafogo gastou não está sendo utilizado. Os jogadores não estão sendo utilizados, não estão sendo úteis. Então o Botafogo gastou um dinheiro que não está sendo aplicado no time. E um jogo claramente muito acalorado, com muita treta, né? Muita briga, muita confusão, por conta ainda da final da Libertadores. Os jogadores do Atlético Mineiro, eu sabia que eles levariam isso como se fosse uma revanche, e eu queria vir pra cima de qualquer maneira e vencer o jogo. O Lianco provocando o tempo todo, peitando o jogador, os jogadores do Botafogo devolvendo também as provocações, o Danilo Barbosa com o Hulk naquele entreveiro todo que teve. Talvez o Hulk, né, na minha visão pelo menos, dá um soco ali no Danilo Barbosa. Não deu pra perceber se o Danilo também deu nele, mas na passada final o Hulk realmente dá um soco ali no Danilo Barbosa. O árbitro acabou dando somente cartão amarelo pros dois. Atlético Mineiro versus Botafogo, jogo... Eu já sabia que seria difícil, muito pegado pro Botafogo, já começa com esse lance polêmico, mas que não foi nada. O Cuiabano escorrega, depois o pé dele fica preso também ali no jogador do Atlético Mineiro, mas não foi nada esse lance. Os dois escorregaram, se atrapalharam aí. Essa jogada aqui do Gregor, eu acho que ele poderia ter carregado ou até finalizado realmente dessa posição aqui, mas com um pouco mais de força, com mais contundência. Olha aí, um belo passe do Arthur pro Gregor. Poderia ter aproveitado melhor essa oportunidade. O Botafogo era um time mais qualificado do meio para frente. E olha esse vacilo aqui da zaga, né? Pelo amor de Deus, o Coelho atrás livre e o John e o Vitinho batendo cabeça, mas conseguiram fazer o corte. É um dos problemas desse time do Botafogo. É um time inseguro. Você sente que o Botafogo não tem aquela segurança como tinha, por exemplo, no passado. Não tem isso nessa temporada. Mais uma jogada de perigo do Botafogo. Aqui foi uma bola em profundidade do Gregor, que tinha saído muito bem. Fez o cruzamento e que era tentando utilizar o Cuiabano, né, aparecendo na área, junto com o Igor Jesus. É uma das marcas desse Botafogo do Renato Paiva, sempre os laterais serem muito agudos, né, serem muito ofensivos e terem essa liberdade, por exemplo, de um lateral cruzar de um lado e o lateral do lado oposto tá pisando dentro da área para tentar finalizar essa jogada. Jogada que o Jair perde no corpo, depois ela fica ali para defesa do John. Nem sei se foi o John de fato que defendeu, se a bola bateu no jogador. Olha, foi o John mesmo, né? A bola pegou no pé do John. Mas o Jair não pode perder uma bola dessas, né, cara? Pô, o Coelho tem 1,70m e poucos, o Jair tem 1,98m de altura e ele vai trombar com o Coelho no corpo. Ele não pode ir mole, não pode perder uma dividida dessas. Como também o Rony, com 1,65m, não pode ganhar a bola aérea do time do Botafogo, que tem uma zaga alta, olha aí. Antecipou o Gregor, cabeceou e o John fez uma boa defesa. Não foi uma chance clara do Atlético Mineiro, mas é uma bola que se o John não tá esperto, né? Essa chance aqui do Botafogo tu não pode perder de forma alguma. O Igor Jesus deu um bolão aqui pro Arthur. Olha só. E aí o Arthur domina errado de direita, cara. Não pode, aqui já tem que dominar orientado para bater. Tava sozinho aí. Adiantou demais a bola, o Everson veio no pé dele. Não houve nada depois, não teve pênalti na minha opinião. Olha aqui. Escapuliu, tá vendo? Do pé do Arthur. Esses pequenos detalhes decidem uma partida. Porque se ele faz gol, aí o jogo era outro. Esse lance aí, o Marlon Freitas machuca o braço, né? Cai muito mal, olha aí. Tem a pancada depois dessa jogada aí com o Rubens. Mais uma jogada do Botafogo de perigo. Dessa vez, o Vitinho aparecendo dentro da área. O Botafogo até consegue explorar bem esses espaços, mas nunca consegue, sabe, concluir as jogadas realmente em gol. Mais uma jogada de perigo do Botafogo. Aí era o Jair tentando subir, mas essa bola ficou prensada. Ele não conseguiu cabecear na direção do gol. Eu acho que é algo que o Botafogo poderia explorar mais, essa jogada aérea com o Jair. É um zagueiro alto. O jogo vai pro segundo tempo. E aí sai o gol do Atlético Mineiro. Cara, essa bola aqui não pode passar pelo John. Tem uma série de erros. Tem um questionamento se foi falta ou não no Jair. Tem um empurrão claro do Lianco nesse lance. Claramente ele tira o Jair da jogada. Ele não disputa a bola. Olha aqui. O Lianco nem sobe para disputar a bola. Ele só tirou o Jair da jogada. A questão é se interfere na trajetória ali do lance.
Mas é falta, cara. Isso aqui é falta. Eu acho, né? Que era pra ter sido marcado falta. Empurrão dentro da área é falta. Não é que os dois estão disputando espaço, um braço daqui, outro dali, não. Um braço de, sabe, só pra ter referência, não. Ele claramente vai só nas costas do Jair e empurra. Mas o Ramon bate a Bel. Preferiu deixar o gol. Pra você foi falta, não foi? O Botafogo foi prejudicado novamente. Olha aqui. Pra mim foi falta. Tem contato nas costas do Jair. Não é querendo tirar o mérito do Atlético Mineiro e nem o demérito do Botafogo no lance. Mas tem um contato nas costas do Jair. Olha aí. O Lianco empurra. E o juiz preferiu manter a decisão de campo de dar o gol. Ele vai lá no VAR, faz aquela cena toda. Se chamaram ele é porque é um lance que o VAR entende que, cara... Olha aí. Foi falta. Não foi um empurrão, aquele empurrão todo, mas, sabe, tem um contato ali nas costas. E aí, pra vocês foi ou não foi falta? Ele deu o gol, ele entendeu que o contato não foi forte e que também não interferiu na trajetória ali do lance. Não interferiu na trajetória da bola. Aqui já era o David Ricardo mostrando que estava jogando realmente aqui no perigo. O Botafogo com a linha muito alta, exposição. O John salva essa bola, o Botafogo voltou muito mal para o segundo tempo, o time voltou dormindo. O Atlético Mineiro voltou em outra rotação, criando oportunidades de gol, com movimentação. E o Botafogo dormindo. Aí o lance do David Ricardo. Como eu falei, cara, se ele protege essa bola aqui, é porque ele foi muito decidido e ele é canhoto. Ele tentou pegar na bola, não pegou. Nesse lance aqui, pra mim, realmente era pra cartão vermelho. Por mais que o Gregory poderia recuperar, até poderia recuperar, mas... não sei. O árbitro dá amarelo porque ele entende a cobertura do Gregory a princípio. E depois, quando ele vai no VAR, ele vai mudar de ideia e vai aplicar o cartão vermelho pro David Ricardo. Cara, eu não sei se o Gregory chegaria. Eu acho até que o Gregory conseguiria cobrir, eu acho. Porque o Hulk não é um jogador de muita velocidade. Chute do Gabriel Menino, defesaça do John novamente. No segundo tempo o Botafogo sofreu demais. Quando tava 11 contra 11, depois que ficou 10 contra 11, aí, pô... o Lianco querendo arrumar briga. Isso aqui eu acho esse tipo de atitude, por exemplo, como tá tendo aqui o Lianco, ridículo, cara. O time dele ganhando, sem precisão nenhuma. Aí quer dar carrinho, tipo, o jogador do Atlético deu carrinho por trás no Matheus Ponte. Aí depois chegou o Lianco, deu carrinho, levantou, foi peitar o Savarino. Se querer ser mais homem do que o outro, olha aí, pra cima da Alex Telles. E aí o pau quebrou, né? Vai o Marlon Freitas, pra cima do Lianco. Isso aqui é completamente desnecessário no jogo. Não tem a menor necessidade disso. E foi isso, cara. Atlético Mineiro venceu o Botafogo. E a situação do Botafogo até o momento no campeonato é complicada. O campeonato ainda tá no início. Tem como o Botafogo se recuperar. Eu acredito que o Botafogo vai se fortalecer muito na segunda janela de transferências. Mas é um sinal de alerta ligado já aí pro Botafogo no início do Brasileirão. Quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Abração do Francesco, é nóis. Fui.